Olá, este é o Smartcast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, ESMAT. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre algo que causa transtorno, causa preocupação: o superendividamento e como sair dessa espiral de ansiedade, essa espiral de medo. Para isso, nós estamos com o especialista em educação financeira, o professor Dr. Kleber Sobrinho, que também é coronel do Corpo de Bombeiros do Tocantins. Coronel, seja muito bem-vindo ao Smartcast. Para iniciar nossa conversa, gostaríamos que o senhor nos ajudasse a compreender qual que é a importância da educação financeira no contexto atual dos cidadãos brasileiros. Webert, muito obrigado por esse espaço. Agradeço a Smart mais uma vez por estar aqui na nossa chamada Harvard Tocantinense. Webert, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu falo educação financeira, não se trata somente de educação do dinheiro. Ela é muito mais profunda do que isso. Ela envolve o que nós definimos como praxis, ou seja, eu preciso de teoria e prática. De nada adianta eu ter um conhecimento teórico de como funciona o dinheiro, ou mesmo eu saber fazer algumas aplicações, mas não saber o porquê eu as faço. Educação financeira, ela realmente mergulha de uma forma profunda, de tal forma que se eu pergunto para qualquer pessoa hoje, qual o sentimento que você tem quando ouve a palavra dinheiro? Muitas pessoas vão ter resistência, outras vão abrir um largo sorriso. Mesmo sendo a mesma energia, ela conversa de forma diferente com cada um. Isso se deve ao seu relacionamento. E eu não falo somente de mentalidade, de crenças limitantes, ou até mesmo se tem controle ou ausência de controle dos gastos. A educação financeira, nós precisamos dela. Afinal de contas, nós lidamos com dinheiro todos os dias. E eu sempre costumo dizer, para a educação financeira nós temos 3 palavras mágicas. A primeira, inteligência. Conheça sobre dinheiro. Aprenda sobre o dinheiro, para que serve o dinheiro e de que forma ele pode me servir. Segunda palavra, consciência. Por que eu estou usando o dinheiro da forma que eu uso? Eu tenho liberalidade de usar ou após eu fazer algum gasto eu fico com remorso, eu fico com arrependimento? E terceiro, decisão. 3 palavrinhas mágicas da educação financeira: inteligência, consciência, decisão. Nós temos percebido também que esses índices expressivos de endividamento, eles têm causado questões físicas de adoecimento e também adoecimento mental. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as reflexões e aprendizados que a pessoa que está passando por essa situação, que ela pode conseguir dar o primeiro passo para sanar essas dívidas e restabelecer a sua saúde mental e física. Ótimo, excelente abordagem. O primeiro ponto que nós temos que ter conhecimento. Esse ano, em maio, nós tivemos uma divulgação pelo Banco Central do Brasil, no qual ele apontou que 80,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, mais do que 8 a cada 10 brasileiros estão endividados. O que é estar endividado? Quando a pessoa ela tem um comportamento financeiro, recebe o seu soldo, o seu subsídio, o seu salário, e que você, por meio do bruto, ao transformar em líquido, tirando tudo aquilo que não é do seu controle, 10% ou mais está comprometido. Caso 30% ou mais desse líquido esteja comprometido, então esta pessoa está super endividada. Primeiro ponto, ela tem que reconhecer que está endividada. Isso já é um ponto de grande dificuldade. Muitas pessoas, ao não reconhecerem isso, passam por verdadeiros sofrimentos. E quando eu falo sofrimento, nós temos sim as questões de saúde mental, como a perda do manejo de estresse, a irritabilidade, a impaciência, a perda da empatia. Mas também nós temos alguns casos mais graves, onde essas pessoas passam a cometer agressões físicas contra si mesmo. Em algum caso, até extremo, o autoextermínio. Hoje nós temos noticiado isso. É preocupante. Mas antes de qualquer pessoa chegar a um ponto extremo, nós temos caminhos. Primeiramente, a primeira regra da educação financeira: você tem que saber quanto você ganha. Você tem que saber exatamente quanto você ganha. Segundo passo, quanto você gasta. As pessoas de um contexto geral são poucas aquelas que sabem exatamente quanto ganha e exatamente quanto gasta. Pode ser, por exemplo, no período de um mês. Usa seu salário mensal, eu ganho
essa quantidade. Eu gasto essa quantidade. Então, quanto ganha, quanto gasta? Terceiro passo, no que eu estou gastando? Por meio disso, você vai ter uma planilha muito simples conhecida como orçamento. O fato de você ter um orçamento, você vai saber, espera um pouco, esse mês eu gastei muito com meus canais de streaming, estou gastando muito com os deliveries, com a entrega, e geralmente quando eu convido as pessoas a fazerem esse levantamento, elas tomam um susto e falam, eu não imaginava que eu gastava tanto para entregar comida ao longo de um mês. Às vezes ao longo de um dia, de outro, não é problema, mas e ao longo desse mês? Eu tenho 5 canais de streaming, mas eu só uso 2, uso 1. Então tudo isso são impactos que a pessoa não percebe. É como se tratasse de um grande vazamento em meio a uma casa que, quando eu percebi, ele ficou grande. Mas antes dele ficar grande, ele acabou provocando outros pequenos vazamentos. Eu preciso primeiramente identificar onde estão esses vazamentos para depois eu começar minha manutenção. Muitas pessoas falam, olha, você precisa fazer uma reserva de emergência. Mas espera um pouco. Como eu vou fazer uma reserva de emergência se eu ainda não sei onde estão os meus endividamentos? Onde estão meus supérfluos? Por que eu estou gastando mais nesse ponto? E só fazendo um adendo também. Eu acredito muito no poder das palavras. Eu não utilizo o termo reserva de emergência. Eu gosto de utilizar o termo reserva de oportunidade. Porque se você tiver um bom controle do seu orçamento, com dinheiro ali devidamente da maneira correta guardada, as oportunidades chegarão e você vai estar preparado para elas. Então, teria como a gente traçar-se um passo a passo, umas etapinhas que você vai fazendo, uma por dia, uma por semana, uma por mês, e quem sabe uma por ano. Tem, assim, essa escalinha que você pode fazer? Tem, nós temos uma agenda. etapa. Tudo que nós precisamos começar é desenvolver um novo hábito. Quando eu vou estudar física quântica, ela me aponta que um novo hábito eu o desenvolvo por 21 dias ininterruptos. Se por 21 dias eu tomar uma decisão de fazer algo da qual eu não tenho conhecimento, da qual eu não gosto, mas eu fazer de forma ininterrupta todos os dias aquilo, eu vou desenvolver aquele hábito. E geralmente você afasta um hábito negativo para substituí-lo por um bom hábito. No momento que eu passo a fazer dia sim, dia não, 3, 4 vezes por semana, eu deixo de resolver em 21 dias e pulo para 8 semanas. O lugar onde nós mais verificamos isso são nas academias. A gente costuma falar, para você que vai 3 vezes por semana na academia, rompa as 8 semanas. Esse hábito foi criado. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Precisa de uma determinação muito grande. Da mesma forma que na educação a gente fala sobre mudança de cultura. Mas essa cultura, ela é para você. No momento que você decidiu mudar essa cultura, nós voltamos ao orçamento. Saiba exatamente quanto você ganha, saiba exatamente quanto você gasta, saiba exatamente onde você gasta. Porque no momento que você tiver isso, você vai estar pronto para começar a aprender educação financeira. Porque você já tem o que nós chamamos de molde financeiro. Pensa em um cofrinho. Pode ser um porquinho, pode ser uma borboleta, pode ser um unicórnio, não importa, pode ser uma caixa de lata. Aquela imagem com a qual você se identifica. E por meio dessa imagem, você passa a construir algo de forma gradativa. É como se fosse para você começar. Não pense em resultado. Eu vou começar, está pequeno. Esqueça. Você está ali para desenvolver um hábito. Quando você menos imaginar, você passa a ter um hábito que vai gerar disciplina financeira. Eu falo bastante para as pessoas. Cartão de crédito é para quem tem disciplina financeira. Uma pessoa sem disciplina com cartão de crédito, ao invés dele ser um parceiro, um amigo, um gerador de pontos que você vai transformar em milhas para viajar de graça, ele pode ser o seu vilão. Ele pode acabar comprometendo a sua finança. E se você não quitar totalmente aquela parcela, no próximo mês ela vai chegar com um dos juros mais absurdos que nós temos no planeta. Então, são passos. E todas essas pessoas, Weber, vale a pena destacar, elas precisam ter paciência com elas próprias. Não queiram acelerar. Esse é um processo. Eu costumo falar o seguinte, o processo é algo muito individual. Barack Obama encerrou a sua carreira presidencial aos 55 anos de idade. Donald Trump começou sua carreira política aos 70 anos de idade. Cada um tem seu tempo. E o tempo, ele é uma moeda-chave para nós desenvolvermos finanças de qualidade. Mas muitas vezes aí você está fazendo toda essa atividade, todo esse cronograma e aparece uma coisa assim do nada, parece que pisca assim na frente, uma oportunidade de comprar uma roupa nova ou comprar uma coisa que muitas vezes você nem
precisa estar utilizando na hora? Como ser resistente e resiliente a essas tentações? Você descreveu bem. Tentação. Você precisa se perguntar para si próprio. Eu preciso disso nesse momento? Qual valor vai me agregar esse objeto, esse ato, esse lazer para agora? Eu tive uma experiência bem positiva com um grupo na Secretaria de Educação do Estado. E quando eu fui falar para as pessoas sobre isso, eu ouvi de uma pessoa que estava lá me assistindo falando: "Coronel, que é isso? Só se vive uma vez, coronel." Tudo bem, só se vive uma vez. Por quanto tempo só se vive uma vez? Qual que é a média da perspectiva de vida hoje das pessoas? Ela já ultrapassou os 70 anos de idade. 70. Desses 70 anos, a pessoa vai me falar que ela vai querer viver 40, 50 anos endividada? Não. Ela pode escolher, dentro desses 50 anos dela, ela pegar para investir 20 ou 30 anos e desfrutar com muita qualidade todo aquele restante que está por vir. Por que eu falo isso? Aquele pensamento de querer viver o agora, ele não é necessário quando você foca no seu eu futuro. Hoje, quando, por exemplo, eu recebo meu salário e eu faço um investimento, esse investimento não é para o Coronel Kleber de agora. Ele é para o meu eu futuro. É o meu eu futuro que vai pegar todo aquele lazer, toda aquela diversão, tudo aquilo que eu estou semeando agora. Porque quando eu vejo uma árvore grande, frondosa, de frutos saborosos, eu tenho que lembrar que ela foi uma semente um dia. Muitas vezes também as pessoas, elas, pelo endividamento ou por gasto excessivo, e aí a reserva que sobra, essa pessoa consegue se virar durante os últimos dias do mês até receber de novo o salário. Talvez seria essa mudança do paradigma de você conviver com aquele que sobrou do que se organizar, gastar só aquilo que você planejou e guardar o excedente, que é o mais interessante. Só que essa virada de pensamento é uma coisa difícil de se fazer. Olha, eu costumo falar o seguinte: essa dificuldade, ela envolve decisão. Porque quando uma pessoa está apaixonada, não existe distância para ela. Não importa se a pessoa vai estar a 200, 500, 1000 quilômetros. Isso não é empecilho, porque ela está decidida a fazer aquilo. E da mesma forma que uma pessoa apaixonada toma uma decisão de querer estar próximo de quem ela ama, nós também podemos estar próximos daquele futuro que eu almejo, por meio de uma decisão. Uma decisão coerente. Só que esse caminho, ele já está escrito há muito tempo. Eu costumo recomendar a leitura para os iniciantes da educação financeira do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele mostra princípios bem simples, porém, eles são eficazes há mais de 5.000 anos. Toda essa perspectiva que nós temos de uma maneira financeira, ela já foi decifrada. Mas o que não foi decifrado foi que nós seríamos tão bombardeados, principalmente pelas mídias sociais, de que essa abordagem ela seria tão difícil. Parece que todo mundo hoje quer vender uma ideia que se você não for uma pessoa rica, você não tiver prosperidade, você não tiver alegria, não tiver uma família bonita, não tiver um carrão, não tiver um iPhone, você está errado. Você é um fracasso e não é isso. O que nós temos vivenciado, principalmente o que diz T. Harv Eker no seu livro Os Segredos da Mente Milionária, as pessoas de mente milionária, elas sabem onde querem chegar. Elas fazem o agora pensando no futuro. Eu posso sim. No momento que eu ganho uma promoção, eu ganho um emprego novo, ou então me entra um recurso positivo que eu não estava esperando, por que eu tenho que subir meu padrão de vida? Por que eu não posso manter e esse novo recurso pelo qual eu fui abençoado ser a minha garantia de estar um passo à frente daqui a 5, 10 anos? É decisão. É sobreposição, é vencer aquela tentação que está querendo que você gaste tudo naquele momento. E você não precisa. Porque as pessoas que geralmente cedem a essas tentações, o resultado é que elas vão mostrar um amargo arrependimento dentro de pouco tempo depois. É uma felicidade momentânea. Mas partindo para o encerramento dessa nossa conversa, porque se fosse... Mas já vamos encerrar? O que é isso? Mas existe uma esperança, existe uma possibilidade de, depois desse
período difícil de adaptação e aprendizado, você se tornar uma pessoa rica? Existe. E outra coisa, o que é uma pessoa rica? Existe total. Pensa numa pessoa que hoje está negativada, está super endividada. Ela vai avançando por camadas. De super endividada, ela passa a ser endividada. Ah, mas isso é negativo. Não. Ela avançou. O super endividado para o endividado avançou. Ela deixa de ser endividada e vai para o marco zero. Ela passa a viver com aquilo que ela ganha. Ela avançou bastante. Porque antes todo mês que ela fechava no vermelho, agora ela está fechando e pagando suas contas. Se ela pega uma ferramenta simples, tipo a regra dos milionários, 50, 30, 20. 50% daquilo que eu ganho vai ser para as minhas despesas básicas. Moradia, energia elétrica, água, alimento, internet em alguns casos. 30% é para o estilo de vida. É o lazer, é o restaurante, é o passeio, as férias. E 20% é inegociável. É o investimento. A pessoa que ela saiu do superendividamento, endividamento e zerou, ela já precisou desenvolver a educação financeira da vida dela. Então ela já sabe que existe um mundo de oportunidades por meio dos investimentos. E ela, com o passar do tempo, vai aprender a diversificar esses investimentos. Então tudo isso nos é realizado de uma forma com qualidade, ao seu devido tempo. Quando eu estou lá no segundo grau, eu aprendo que existe uma fórmula chamada dos juros compostos, onde o meu montante ele é igual ao meu capital que multiplica 1 mais o juro elevado ao tempo. Se eu parar para pensar nesses sinais, eu tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação e eu tenho um expoente. Bem raso mesmo. Se eu pego 2 mais 10, eu tenho 12. Se eu pego 2 vezes 10, eu tenho 20, já é algo maior. Mas se eu pego 2 elevado a 10, eu tenho 1024, que é muito maior. O que isso mostra para mim? Que o segredo está no tempo, está na paciência. Como o Thiago Negro gosta de afirmar no seu livro Do 1000 ao Milhão, ele fala, se eu seguir essas regras eu vou ficar rico? Sim, você vai ficar rico. Só não é agora. E nós, como brasileiros, sempre a gente cresceu ouvindo muito aquela mística que um belo dia a gente vai ganhar na Mega Sena acumulada, na virada, na Mega Sena da virada, e todos os problemas vão resolver. Agora... Não, se isso acontecer, os problemas não serão resolvidos. Muitas situações nós temos relatadas de pessoas que ganharam uma grande quantidade de dinheiro em pouco tempo e cerca de menos de 2 anos depois elas estavam mais pobres e endividadas do que antes de ganhar. Por quê? Porque essa pessoa, ela conseguiu uma conta recheada de dinheiro, mas ela não desenvolveu a sua mentalidade financeira. E esse é o grande segredo quando você me perguntou o que é ser rico? O que é riqueza? A riqueza não está numa conta recheada de dinheiro. A riqueza está na mentalidade das pessoas que ao receber o dinheiro sabe exatamente o que fazer e o que não fazer. Essas pessoas elas não gastam com supérfluos. Essas pessoas elas gastam com aquilo que lhes dá satisfação, lhes dá prazer, lhes dá organização e ao tempo todo promove disciplina. Observe que as verdadeiras pessoas que possuem riqueza intelectual, elas passam a cuidar delas próprias em todos os sentidos da vida. Elas cuidam da saúde, elas cuidam da roupa que ela está vestindo, ela cuida da educação. Por quê? Porque uma pessoa, no momento que vê alguém bem-sucedido e pensa, fez algo errado. Cuidado com a sua mente. Você está traçando valores aos quais escapam a sua mentalidade. E isso não traz segurança. Agora, se no momento que você vê uma pessoa rica, você olha para ela com alegria e decide abençoar a vida dela, o seu cérebro vai acionar o seu subconsciente que vai falar, ei, pera um pouco aí, esse negócio é bom. Eu vou começar a trabalhar esse subconsciente aqui para que daqui uns dias eu esteja naquele lugar. Aquela pessoa, ela descobriu um caminho diferente. Por isso que um livro chamado A Psicologia Financeira, ele mostra qual é o perfil do milionário. Como que essas pessoas alcançaram? O que elas fizeram de diferente de outras pessoas? E aí eu vou retornar lá para aquele livro inicial do Homem Mais Rico da Babilônia. Que quando 2 amigos que estavam bem endividados, apertados, vão atrás de um outro amigo que se tornou o Homem Mais Rico da Babilônia e falou, ei, quando a gente estava lá atrás como criança, a gente foi criado no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Você nunca se mostrou uma pessoa mais inteligente que a gente. O que você fez? E ele vai falar, eu passei a separar parte do meu dinheiro e eu me qualifiquei para me tornar o melhor naquilo que eu faço. É aquela história que a gente fala, Bert. Eu não caço mais borboletas. As borboletas vêm até mim por conta do jardim que eu cultivei. Muito bom. Excelente debate. Eu fiquei aqui refletindo. Que bom. Vou lutar para chegar no zero, para que depois continue.
Dr. Kleber, Coronel Kleber, muito obrigado pelo nosso debate. As portas da Smart sempre estarão abertas para o senhor quando viermos conversar não só sobre saúde financeira, mas enfrentamento a questões climáticas, a possíveis emergências aqui no Tocantins. O espaço sempre estará aberto para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil e também para dialogarmos sobre saúde financeira. Muito obrigado. Por nada, um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros na pessoa do Coronel Ornelas, nosso comandante-geral, que tanto tem trabalhado em prol dessa situação. Queria deixar um abraço também para toda a equipe da Fundação Pro Tocantins, no nome do Coronel Benício, nosso presidente, pessoal da Academia de Letras, Ciências e Artes dos Militares do Tocantins, Alcan-TO, obrigado mais uma vez por aquele grande incentivo. E ao que precisar, Herbert, estamos sim fazendo parte e tentando contribuir da melhor forma possível. Muito obrigado. Então, este foi o SmartCast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, a SMAT. Nos sigam nas nossas redes sociais, assistam os nossos podcasts, mandem também sugestões para próximos debates, próximas entrevistas. Eu aguardo vocês no próximo episódio e até lá!